Bolso dava aqui e hoje trago-vos aqui o episódio 12 da nossa série, ok, de Forex, de iniciante a profissional no Forex, ok? Antes de começar o vídeo vou só dar um disclaimer, ok? Nada do que eu disser aqui é aconselhamento financeiro, eu não sou consultor financeiro, ok? Isto é apenas para fins educativos, cada um é responsável pelo que faz, ok? A responsabilidade cai sobre cada um de vocês, portanto, já, está disclaimer dado, agora vamos para o vídeo, ok? E hoje, como eu já disse, vai ser episódio sobre padrões gráficos e padrões de velas. E basicamente, o que é um padrão gráfico e o que é um padrão de vela? Basicamente, nós temos, vamos só fazer a linha, nós temos aqui padrão gráfico. Ora, um padrão gráfico, ok, ele é um padrão composto pelo gráfico, obviamente, não composto, ou seja, temos o gráfico a fazer assim, ok, e por exemplo, e depois fazemos um padrão, por exemplo, ok. Isto é um padrão gráfico, ok, é um padrão que vem do gráfico no geral. Um padrão de vela, temos a mesma estrutura. Aliás, isto é mais fácil. Um padrão de vela, temos a mesma estrutura, exatamente a mesma estrutura, mas um padrão de vela é algo que acontece em velas num determinado momento do gráfico, ok? Ou seja, é um padrão, por exemplo, que vocês fazem. Não. É um padrão de vela que o preço faz, ok? Para vos indicar alguma coisa que nós já vamos ver o quê, ok? Então basicamente isto seria um exemplo de padrão de vela. Temos aqui um engolfo de alta, ok? Uma vela vermelha, desculpa lá, uma vela vermelha, está preto, uma vela vermelha seguida de uma vela verde. É um engolfo de alta, porquê? Porque mostra aqui que o preço engoliu basicamente a vela vermelha, portanto isto é um engolfo, certo? Ou seja, isto aqui seria um padrão de vela, enquanto que isto aqui, ou seja, no caso, isto que eu vou mostrar agora, o triângulo, ou seja, este triângulo aqui, isto já seria um padrão gráfico, ok? A diferença entre eles é que um acontece entre as velas, outro acontece no gráfico no geral, ok? Bem simples de entender, certo? Agora, passando aqui para o PowerPoint, ok? Nós temos aqui dois tipos de padrões. Nós temos padrões de reversão e padrões de continuação. Isto nos padrões gráficos, ok? É os padrões de velas também, que também temos padrões de compra, padrões de venda e padrões de reversão e continuação, ok? Mas é de uma forma diferente. Aqui, padrões gráficos são formas geométricas que o gráfico faz e nós conseguimos identificar com a ajuda de linhas de suporte e resistência. Ou seja, como estão aqui a ver alguns padrões, ok? São os mais importantes. Ombro, cabeça, ombro, fundo duplo, topo duplo e triângulo. Ok? Depois temos aqui também a bandeira, certo? Que pode ser chamado de canal também. Pronto, basicamente estes três são considerados padrões de reversão. Porquê? Porque eles revertem a tendência. Reparem, o gráfico estava a subir, fez o padrão e começou a descer. O gráfico estava a descer, fez o padrão, começou a subir, estava a subir, fez o padrão, desceu. Ok? Depois temos padrões de continuidade, ok? Continuação. Porquê? Porque são padrões que continuam a tendência. Ou seja, aqui ele estava a subir, fez o triângulo, continuou a subir. Aqui estava a subir, fez a bandeira, continuou a subir, ok? Pronto, depois nos padrões de venda temos vários também. Temos aqui, no caso, isto é um padrão de continuação. Porquê? Porque ele está a continuar uma alta. Isto é um padrão de reversão. Isto é um padrão de reversão. Isto é um padrão de reversão. Padrão de reversão. Padrão de continuação. Padrão de continuação, ok? Nesse caso este dá para os dois. Mas normalmente é padrão de reversão. Porque o preço desce, vem reagir aqui e depois volta a subir, ok? Portanto, há padrão de continuação, padrão de reversão, padrão de reversão, padrão de reversão, padrão de continuação, ok? Este pode ser continuação, de reversão, desculpem, ok? Este às vezes pode ser de reversão, mas normalmente continuação. Aqui também é a mesma coisa, aqui é padrão de continuação, ok? Às vezes reversão, aqui é o contrário, ok? Em vez de ser este é um padrão de reversão que às vezes pode ser continuação. Este é um padrão de continuação que às vezes pode ser um padrão de reversão, ok? E depois temos este. Portanto, já. Depois aqui tem alguns, ok? Claro que vocês não vão, ok? Decorar isto tudo. Não quero que vocês decorem tudo. Se quiserem tirar print, podem tirar print agora se quiserem, mas é isto. E é isto. Ok? Mas vocês não precisam de aprender isto tudo, obviamente. Eu vou-vos mostrar os principais aqui no gráfico. Principais que vocês precisam de aprender. Ora, padrões. Primeiro. Onde é que está?
Onde é que está? Está aqui. Padrões de vela. Primeiro, os padrões de vela. O que é que vocês precisam aprender nos padrões de vela? Precisam de aprender. E agora vai dar muito trabalho. Vou desenhar isto tudo e bem. Pronto, finalmente. Basicamente, de reversão recomendo-vos aqui os engolfos, ok? O engolfo de alta e o engolfo de baixa. Aqui o martelo, ok? O martelo pode aparecer nas duas cores. A estrela cadente também pode aparecer nas duas cores, ok? Então, recomendo-vos, ok? E aqui, da continuação, só recomendo um, que é os três soldadinhos, ok? Que temos aqui os de alta e os de baixa. Que basicamente eu não recomendo muito de continuação. Porquê? Porque vocês vão aprender a usar padrões de gráficos, ok? Para continuação, ok? Padrões de gráficos, padrões de vela servem mais para confirmar a longo prazo, ok? A longo prazo, desculpem, a curto prazo, ou seja, dentro de um time frame micro. E normalmente, quando vocês querem usar um time frame micro para confirmar a favor da tendência, supondo que a tendência seja de alta, vocês querem, reparem, estão na tendência, vocês querem ver o padrão acontecer aqui. Acaba ele depois ir e coisar a tendência, ok? O padrão acontecer aqui significa que é um padrão de quê? De continuação ou de reversão? De reversão, porquê? Porque o gráfico no HTF, isto é no HTF no caso, mas o gráfico no LTF, ele vai estar assim, depois ele vai reverter e vai começar a subir. Por isso aqui vocês querem um padrão de reversão, por isso é que eu meti aqui mais de reversão, porque é o que vocês mais vão usar, ok? Pronto, basicamente são estes os triângulos, os triângulos não, os padrões que vocês precisam de se preocupar em termos de velas, ok? Eu mesmo já nem sei se sei muito mais do que isso em termos de velas, ok? Porque eu não uso e com o tempo eu vou esquecendo, ok? Eu uso outra coisa, ok? Eu uso ICT. Então, agora vamos aos padrões gráficos. Que agora nos padrões gráficos, ok? Eu tirei print só isto. Pronto, vou pegar isto. E agora vamos aos padrões gráficos, ok? Padrões gráficos também temos na mesma padrões de continuação e de reversão. Nunca sentou, está aqui. Padrões gráficos. Temos continuação e reversão. Ora, continuação. E temos aqui de reversão. Ok? Basicamente, qual é a diferença entre eles? Como vocês já devem imaginar, os padrões de reversão revertem a nossa tendência. Os padrões de continuação continuam a nossa tendência, ou seja, padrões de continuação. O que é que nós temos? Vamos ver aqui ao nosso. Está aqui. Padrões de reversão. Temos aqui basicamente. Os que eu meti aqui são os que eu recomendo, ok? Porque eu já fiz isto a pensar nos que eu recomendava. Portanto, temos aqui os que eu recomendo, ok? Padrões de reversão: ombro, cabeça, ombro, topo e fundo duplo. E padrões de continuação: triângulo e bandeira, ok? Tem aqui muitos, se vocês quiserem saber, ok? Vocês podem. Isto aqui é ombro, cabeça, ombro, invertido, claro. Triplo topo, triplo fundo, pronto. Depois aqui bandeira, consolidação, triângulo ascendente, descendente, enfim. Eu recomendo basicamente vocês usarem o quê? Topo duplo, fundo duplo, ok? Ombro, cabeça, ombro invertido e triângulos, que são este e é o triângulo que é simétrico, ok? Este aqui. Ou seja, reparem, aqui basicamente vocês vão usar o quê? Continuação, vocês vão usar o triângulo, ok? O triângulo é assim. E depois vocês vão romper para cima ou para baixo, ok? Vocês basicamente vão fazer isto. Tum, tum, tum. E depois ele vai romper o triângulo simétrico, ok? Pode romper para qualquer dos lados. Ou seja, ele pode romper para aqui, vocês operam. Ou ele pode romper e vocês operam. Ok? Triângulo simétrico pode romper para qualquer um dos lados. Portanto, reparem, triângulo simétrico, vou-vos identificar isto no gráfico. Basicamente, vamos ver aqui um triângulo simétrico. Ok? Não é o melhor exemplo, mas serve. Basicamente, nós vamos fazer o quê? 1, 2, 3. Ok, temos aqui um triângulo simétrico. Ok, reparem. Tum, tum, tum. Está aqui o triângulo simétrico. O que é que acontece depois? Ele rompe. Ok, ora se ele rompe para este lado, nós podemos operar para este lado. Se ele rompe para o lado de cima, nós podemos operar para o lado de cima. Ok? Agora, como é que nós sabemos se isto é um rompimento falso ou não? Porque nesse caso até foi um rompimento falso. Ele rompeu e depois veio aqui logo e não conseguiu segurar e foi para cima. Pelo volume que eu já vos ensinei. Temos aqui o volume.
Reparem, o gráfico está aqui, daqui até no momento, aliás, nós temos que ver no momento exato em que rompeu aqui, no momento exato em que rompeu, o volume dele desceu, ok, ele estava aqui, o volume dele estava a descer bem até aqui, a subir bem até aqui, reparem, desceu, mas depois aqui começou a subir, o overall estava a subir, então já, começou a subir, chegou aqui, para testar, começou a entrar volume de compra, a partir do momento que começou a entrar volume de compra foi isso, porque olha, o volume geral começou a descer, o volume geral começou a descer, ou seja, o gráfico desceu, 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 e volume, aqui, por acaso aqui até houve um pico, ok, porque ele chegou aqui, neste nível de resistência é de suporte mais ou menos, ok, um pico para ele começar a subir, depois, pum, e o volume, pum, a descer. Se o volume desce com o gráfico a descer é sinal de fraqueza e vamos reverter. Chegamos aqui ao nosso nível de resistência, que agora é um suporte, e desculpem lá, isto está tudo, e desculpem lá. Chegamos ao nosso nível de resistência que agora virou suporte, e repara o que é que ele fez, mais uma vez, reagiu ao suporte e foi para cima. E depois foi para cima, foi, ficou aqui ainda e depois pum, ok? Portanto, pessoal, basicamente é um triângulo que pode ser operado para os dois lados, ok? Um triângulo que pode ser operado para os dois lados e deve ser operado para os dois lados, ok? É o primeiro padrão de continuação, então o triângulo. Depois nós temos também o triângulo assimétrico, ok? O triângulo ascendente. Ok, triângulo ascendente que pode operar também para cima ou para baixo, mas normalmente ela opera-se para baixo. Nós esperamos o rompimento, ok? Ou seja, nós fazemos assim, um triângulo, mais ou menos, e esperamos o rompimento dele para baixo. Se ele romper para baixo, pim, pim, ok? E fazemos assim. Mas ele também pode, por exemplo, fazer este movimento daqui e operamos assim para cima, ok? Também pode acontecer. Também pode acontecer, ok? Mas o normal é operar isto para baixo, ok? Mesmo que não seja triângulo ascendente, é um padrão que pode ser operado para baixo. Eu meti em continuação, porquê? Porque ele pode ser operado para cima, ok? Por isso que ele tem continuação, porque senão, se ele operar para baixo, significa que é mesmo um padrão de reversão, claro. Okay? Porque é um triângulo e está a ser operado para baixo. O gráfico vinha a subir, a subir, a subir e pum. Ok? Portanto, ele pode servir tanto como padrão de continuação como padrão de reversão, ok? Mas, normalmente, ok? Mas vou encontrá-lo como reversão, mas eu meti em continuação porque também temos a possibilidade dele reverter para cima, ok? Depois temos aqui também o padrão, o inverso, né? o triângulo assim, ok? Que é se vocês querem que ele rompa para cima para fazer assim, para reverter, mas ele também pode romper para baixo e vir aqui e retestar e voltar a descer, ok? Então, basicamente, vocês têm aí, ok? Estes dois triângulos e é o que vocês podem usar, ok? Triângulo normal, triângulo ascendente, triângulo descendente, ok? Pronto. Depois, padrões de reversão. Não me estou a esquecer de mais nenhum. Penso que não. Vamos só reverter aqui. Ah, estou-me a esquecer da bandeira. Ok, pois a bandeira também é importante. Exato, a bandeira, porque eu não vou lá por bandeira, vou lá por canal. Basicamente, a bandeira é um padrão de continuação, ok? Porque vocês estão a fazer o canal, pim, 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 pim. E depois, pim, ok? Criam uma bandeira, ok? Aqui existe bandeira de alta, que é virada para baixo. Vocês criam a bandeira e depois sobe. E existe a bandeira de baixa. E fogo este. E existe a bandeira de baixa, que é uma bandeira que está ligada aqui para cima. Vocês, o gráfico está a descer, vocês começam a ver a bandeira para cima e pum, ok? Existem basicamente esses dois tipos de padrões, ok? Que é a bandeira para cima e a bandeira para baixo. Como é que se opera? Muito fácil, ok? Vou-vos mostrar já no gráfico. Estamos aqui no gráfico, por acaso até temos aqui um. Reparem, pim, 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 pim. Falhou em romper, pim. É assim que se marca a bandeira. Depois vocês pegam, marcam aqui a resistência, marcam aqui o vosso suporte, ok? Reparem, nesse caso até nem falhou, foi ele que fez o rompimento falso mesmo, ok? Pronto. E basicamente tem aqui mais ou menos a vossa bandeira, ok? Depois como é que vocês operam? Vocês esperam um rompimento. Se ele rompeu com aumento de volume, reparem que esta vela rompeu com o volume a subir, portanto rompimento fictício, é um rompimento verídico, era isso que eu ia dizer. Marcamos daqui aqui, ok, o nosso trade no rompimento, stop na mínima e alvo lá e temos aqui o nosso trade,
ok? É assim que se opera, ok? Em compra, ok? Vou tentar encontrar aqui agora um exemplo de venda. Aí, para vocês verem como é que isso funciona em termos de venda. Não é o melhor exemplo, está aqui uma, não é o melhor exemplo, então temos aqui outro. Basicamente nós temos aqui o preço a descer e depois pim, 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 pim. Ok, rompe, reteste e este aqui até dá reteste e tudo, ok? Portanto nós temos aqui a nossa bandeira, ok? Fazemos assim, pim, pim, e vamos daqui, ok? Aliás, vamos daqui na verdade. Ele dá retest aqui, claro que isso não está mesmo bem feito, ok? Está a olho, mas dá retest. Entramos no trade, ok? Vemos aqui primeiro se o rompimento está bem. Reparem, o gráfico está a descer e o preço, onde é que está o volume? Está aqui, o volume também está a subir. Portanto, é um rompimento verídico. Nós confirmamos com o volume. Esperamos aqui retest à zona de suporte média, ok? Vocês podem usar a zona de resistência, no caso, vocês podem usar tanto a linha de tendência aqui como aqui o nosso suporte, ok? Tanto faz. Trade aqui, stop acima da máxima, alvo aqui e está feito. Neste caso ia demorar um bocadinho mais para ir lá, ok? Mas ia lá à mesma, certo? Portanto, já, basicamente é assim que se opera. Este padrão, ok? A bandeira. Certo, agora vamos aos padrões de reversão. Os padrões de reversão, muito fácil, tem o topo duplo, sim. Ok? Têm o fundo duplo. E têm o ombro, cabeça, ombro, que é o que eu quero que vocês se preocupem, ok? Esse caso é o invertido. Tem o ombro, cabeça, ombro também bem normal aqui. Desculpem lá, só meter isto bem. Pronto, temos aqui o padrão de reversão aqui para baixo, de cima para baixo, e padrão de reversão aqui de baixo para cima. Ok? São os padrões que vocês precisam de preocupar. Ok? São muito simples de fazer. Como é que vocês fazem isto? Vocês vão pegar topo duplo, pim, pim, pim. Topos mais ou menos iguais, na mesma zona de suporte. Rompe esta linha, pum. Ok? A partir do momento que rompe esta linha e tem aumento no volume, vocês vão pegar, retest e pum. Ok? Para baixo. Ok? Yeah, fundo duplo a mesma coisa, pim, 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 a partir do momento que rompe esta linha, para o retest e pum. Ok? Basicamente é o topo duplo e o fundo duplo. E basicamente o ombro, cabeça ou ombro é basicamente assim, ombro, cabeça ou ombro. Neste caso até vou pim, 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 pim. E até aqui não fazem nada ainda. Esperam ele romper aqui a linha e dar retest e depois vocês entram, ok? Esta linha é chamada neckline, linha do pescoço, porque isto é o ombro, esta é a cabeça, este é o outro ombro, depois ele rompe a linha do pescoço e dá retest e é aqui que vocês podem entrar, ok? Isto é no ombro, cabeça, ombro invertido, no ombro, cabeça, ombro normal, vocês também têm a mesma situação, ok? A linha do pescoço, ele vem, ok? Ombro esquerdo, cabeça, ombro direito, rompe, retest e estamos embora, ok? Vamos. Portanto, é basicamente assim que se opera este tipo de padrão. Vamos agora aqui procurar no gráfico. Temos aqui um topo duplo, um fundo duplo já, ok? Como é que vocês veem um fundo duplo? Olhem, reparem, não é tecnicamente no mesmo nível, mas são fundos relativamente iguais, portanto pode ser fundos relativamente iguais. Temos aqui temos aqui uma quebra deste fundo, deste topo, ok? Quebra de topo. Temos aqui pim, 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 ok? Depois nós temos aqui o quê? Quebra de topo e depois ele retesta. Na hora que ele retesta aqui, ok? Soca aqui, soca, aí, entrada aqui, com stop abaixo da mínima, podem meter aqui ou aqui, aqui como ficaria muito pequeno meteria aqui, e o alvo vocês vão pegar e vão projetar, ok? Tanto daqui, no momento do rompimento, e o alvo aqui, ok? Basicamente seria mais ou menos isto que vocês queriam fazer, ok? Esta é uma das formas, existem mais formas de operar, mas eu vou ensinar esta, ok? Então é basicamente assim que se opera. Claro que tem que ter confirmação no volume, ok? Pronto, basicamente é isto, topo duplo, o fundo duplo, temos aqui outro fundo duplo. Agora topo duplo, encontrar um para vocês. Isto não é bem topo, temos aqui o topo duplo, olha, reparem. 1, 2, 3, 4,
e temos aqui certinho o que nós queremos. Reparem, ele vem, rompe, retest, na hora que ele dá retest, stop acima da máxima, alvo abaixo, aqui, rompe aqui, ok? A partir daqui, alvo, está visto, vamos embora. Ok, é basicamente assim que se opera, correto? Pronto, agora isto já está, vamos ao ombro, cabeça, ombro é bem fácil. Ok, o que é o ombro, cabeça? Claro que vocês não vão operar em, por exemplo, neste aqui vocês não operariam, porquê? Porque ele não é um fundo tecnicamente válido. Imaginem, isso aqui, pim, 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 ok? Em que momento este aqui está no fundo? Ele não está nem aqui nem aqui, ele está no meio da pernada, portanto isto não é tecnicamente um topo duplo válido para vocês operarem, ok? Portanto, já, yeah, não operam este, ok? Pronto, agora vamos procurar aqui um ombro, cabeça, ombro, que é mais ou menos... temos aqui um exemplo, mas é meio pequenininho, mas se calhar até serve. Basicamente, nós temos aqui... Vamos desenhar a primeira estrutura gráfica para ver se isto encaixa. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Encaixa, sim senhor. Isto é um fundo válido e temos aqui... Vamos então fazer aqui o nosso ombro, cabeça, ombro. Aqui. Ok, temos aqui... Linha de pescoço. Retest. E depois vamos daqui até aqui. Stop loss, já sabem, abaixo da mínima. Ou seja, nesse caso, neste fundinho aqui. E o alvo aqui. E seria mais ou menos isto, ok? O nosso trade. Correto? Correto, seria mais ou menos isto o trade, ok? Teria aqui um alvo de 11 pips para um stop de 4.8, sim. Então, basicamente é assim que se opera o ombro, cabeça, ombro. Este foi o invertido, ok? Estou a procurar agora de um normal para vocês verem. Certo? Isto tecnicamente não é bem um ombro, cabeça, ombro, portanto não vou considerar. Basicamente temos aqui um ombro, cabeça, ombro. Ok? Este aqui talvez seja mais difícil vocês verem, mas eu vou-vos mostrar já. 1, 2, 3. Ok? Rompe aqui, retesta aqui e pum! Temos a nossa neckline aonde? Desculpem lá a fala. Aqui. Ele rompe isto quando? Aqui. Ok? Portanto, vamos pegar aqui nosso alvo. A partir do momento em que ele rompe. Aliás, a partir do momento, desculpem, a partir do momento em que ele dá retest, até aqui, o nosso stop seria onde? Seria aqui, ok? Aqui nós seríamos stopados, ok? Porque acontece, não é toda vez que nós temos que ser uh, ganhar, ok? Mas basicamente seria assim que se opera, ok? Vocês metem aqui e ele vai a vosso favor ou contra vocês, ok? Vou tentar aqui usar outro exemplo, ok? Aqui nesse caso rompeu a linha de pescoço antes. Está difícil lançar. Está mesmo difícil, pessoal. Vamos então continuar. Ora, temos aqui uma espécie de ombro, cabeça ou ombro. Não sei se isso tecnicamente é, mas aqui 1, 2, 3, 4, 5. Ok, dá retest, rompe. Ok, retest e vamos embora. Ok, temos aqui neckline, ele aqui rompeu neckline. Ok, ele também pode romper neckline aqui já e dar retest, mas nós temos que esperar depois ele romper aqui, porque nós vamos entrar tecnicamente na correção, portanto nós não podemos operar, nós não podemos entrar, por exemplo, aqui. Porquê? Mesmo que ele rompa a neckline, nós não entramos aqui porque é um ombro, cabeça, ombro, pim, 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 ainda não fez o outro ombro, portanto vai que ele decide começar a subir sem fazer o outro ombro, ok? Se isso acontecer, nós vamos perder simplesmente porque quisermos, ok? Porque nós não operamos aqui, esperamos sempre ele romper, rompeu e agora sim vamos entrar, ok? Aqui no retest na linha do pescoço sempre, ok? Com stop aqui e o nosso alvo. O nosso alvo, por exemplo, daqui a aqui, ok? Entramos sempre com o nosso alvo daqui a aqui e vamos embora e está aqui o trade, certo? Está aqui o nosso trade.
Portanto, basicamente é assim que se opera um padrão. Vou desenhar aqui só para quem não viu. Está aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Temos aqui já. Esse é o padrão. Espero que tenham gostado, ok. Então, já. Yeah. Vou aqui fazer um bocadinho de backtest com vocês. Estamos aqui no Traders Casa, já sabem, ok. Vamos aqui então pagar esta. Criar aqui uma sessão nova. EuroSD. Por exemplo, EuroSD. E sei lá, desde dia 1. Vamos embora. Ok. E vamos ver o que é que temos aqui. Dá lá. Finalmente. Ora, então. Deixa eu estar assim, pronto. Então, basicamente, o que é que nós temos aqui? Vamos apanhar aqui. Basicamente, o exercício de hoje não vai ser fazer trade, vai ser apanhar só padrões, ok? Temos aqui já um topo, um ombro, cabeça, ombro. Ok, seja, no geral, nós estamos em baixa, ok? Mas nós temos que subir, portanto, eu acredito que isto seja um topo duplo, ok? Acredito eu. Vamos ver. Ok, 15, 15 e topo triplo, também pode acontecer um topo triplo, ok? Um fundo triplo, desculpa, um fundo triplo, ok? Vamos ver. Ok, não, afinal rompemos para baixo, não subimos. Ah, pois porque eu esqueci-me, não, esqueci-me do volume. Lindo, esqueci-me do volume, boa. Ok, pronto, então, yeah, exatamente, nós temos aqui a entrada de volume muito grande aqui nesta vela, mas vamos então, ora, temos aqui, reparem, temos aqui um canal, ok? Ele vem para romper aqui e depois sobe para cima, certo? Ora, isto é só para identificar padrões aqui com vocês ao vivo, ok? Tínhamos aqui outro canal, ombro, cabeça, ombro. Ora, aqui, ok, aqui não teríamos nada. Nós vamos procurar sempre padrões de reversão de cima para baixo, neste caso, porque nós estamos em venda, ok? Portanto, yeah. Aqui penso ser um topo duplo, mas não tenho certeza. Não temos confirmação de volume, temos aqui o volume a subir um bocadinho, mas vamos ver. Pois, não, não é. Pronto, basicamente, pessoal, já. Está aí. Aqui acumulou, começou a acumular. Ora, aqui temos os 3 soldados, que vocês reparem, temos aqui, que 4, nesse caso são 4 aqui, mas temos aqui os 3 soldados, que depois ele, o preço corrijo e depois forte explosão para cima, ok? Basicamente é isso, temos aqui os 3 soldados novamente, 1, 2, 3, o preço corrijo e vai para cima, ok? Corrijo e sobe para cima, como vocês puderam ver. Ok, ainda subiu mais, olha, reparem bem, estão a ver? Corrigiu e subiu para cima. Pronto. Vamos então continuar. Ora, 3. Estão a ver aqui novamente 3 soldadinhos, ok? Neste caso foi mais. Passamos aqui os 3 soldadinhos na mesma. Que depois o preço faz aqui uma correção e vai subir mais, ok? Depois aqui, vamos ver. Não temos aqui os 3 soldadinhos. Temos aqui os 3 soldadinhos, mas são muito pequenininhos, então se calhar não conta, pois não. Então, tecnicamente agora nós, a este ponto nós já estamos numa alta, ok? Agora temos a nossa tendência de baixa para uma tendência de alta. Ok, se traçamos aqui a linha de tendência, vemos aqui o preço tem que crescer ainda um bocadinho, portanto vamos procurar padrões de reversão, ok? Engolfo de baixa, ok? E está visto. Tivemos aqui um engolfo de baixa, certo? Aqui entramos no retest, com stop acima da máxima e alvo, por exemplo, ok? Tanto faz, ok? Eu meteria ou neste fundo ou então aqui esta vela. Ui. A partir, opa, a partir daqui
Ok, e seria basicamente isto. Agora temos que esperar que se ele reage aqui ou não. Temos aqui um engolfo de alta. Ok, vamos ver se é um engolfo de alta ou não. Ok, é um engolfo de alta. Ai não, parem lá. Não é nada, não é não, olhem aqui, hein? Não é porque o corpo verde não engola o corpo todo aqui. Ok, porque eu comecei a ver o gráfico e não reagiria, o quê? Pronto, aqui sim temos um engolfo de baixa, para o gráfico descer e ele desce. Pronto, ora, ok, basicamente, é basicamente isto, ok? Pode ser muito fácil, aqui temos um engolfo de alta, é claro, por isso é que ele depois pum, ok? Aqui o preço sobe mais, não faz engolfo de baixa, portanto ainda acredito que vai subir mais, depois subiu. E pá, estamos aqui a subir muito, ok. Ok, boa, 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 boa. Ó, aqui 3 soldadinhos belos outra vez. Tintim aqui, depois faz aqui. Estamos a fazê-los aqui outra vez. Estamos a fazê-los aqui outra vez. Vaso, corrize e talvez suba. Não, ok, pois não subiu porque aqui fez um triângulo. Ok, eu tinha vindo antes do triângulo, ok? Ou seja, ele aqui fez um triângulo e rompeu para baixo. Onde é que nós estamos? Estamos aqui. 1, 2, 3, ok? Rompeu aqui o triângulo para baixo, certo? Reparem, temos aqui a linha de triângulo e ele rompeu para baixo. Ok, deu aqui o reteste, pum, para baixo e vai romper aqui este fundo. Rompeu aqui o fundo, agora provavelmente vai chegar a algum ponto e não vai querer mais saber de vender e vai começar a subir. Temos aqui, já agora, o martelo que eu vos falei, pode ser tanto verde quanto vermelho. Este aqui temos aqui o martelo vermelho, sim, vermelho, ou seja, o martelo de reversão igual, portanto vemos esse padrão. Ora, vamos ver se está em alguma região, alguma zona de suporte. Temos sim senhor, temos aqui esta zona de suporte, de resistência que virou um suporte. Ele toca aqui, faz o martelo, pum, subida extrema até aqui. Ok? Basicamente, penso que já não preciso de mais exemplos, acho que já estão acho que já fiz suficiente, desculpem lá. Ora, temos aqui o triângulo, temos aqui a vela, martelo, temos aqui engolfo, temos ombro, cabeça, ombro. Então, eu acho que já fiz tudo, falta só aqui um topo duplo ou fundo duplo. Tentar agora um topo duplo, basicamente. Aliás, topo duplo seria mais ou menos aqui, ok? Tenho aqui o topo duplo, ele rompe aqui, faço coisa e ok. Portanto, já temos aqui o ombro, cabeça, ombro também, outra vez. Pronto. Topo duplo, desculpem, fundo duplo, temos aqui uma região, nossa regiãozinha. Fundo duplo aqui, pim, 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 pim. Reteste e pim, ok? Basicamente, seria mais ou menos isso. Dá lá. Estamos aí devagarinho, mas foi, pronto. Tínhamos aqui a região, tínhamos aqui o retest. Tínhamos aqui a entrada no retest. Com stop. E o nosso alvo no topo. E foi lá. Portanto é basicamente isso. Pronto, foi lá. É basicamente isso, pessoal, ok? Então, agora sim, acaba aqui com vocês o vídeo, ok? Aqui no backtest. Que susto, pensei que não estava a gravar. Acaba aqui com vocês o vídeo no backtest, ok? Espero que tenham gostado aqui do nosso vídeo. Se gostaram, já sabem, inscrevam-se no like, não, deixem like e inscrevam-se no canal. E é isso, tchau e daqui é pedaf.